Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Tadel de hoje. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra da qual foi dado o título Preparando Discípulos para as 3 fases da vida cristã. Eu gostaria de convidá-los para nós lermos no livro de Ezequiel, capítulo 40, Ezequiel 41 e depois também Ezequiel 47. Como é maravilhoso, meus queridos e amados, nós podermos meditar na palavra de Deus, ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus, aprendermos com a palavra de Deus. O professor é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos muito alegres por todos vocês estarem conosco, nos acompanhando, aprendendo, crescendo, amadurecendo e fazendo a obra de Deus conforme o mandado de Deus. Jesus é maravilhoso. Eu tenho certeza, meus queridos, que todos vocês que aqui estão porque alguém esteve orando e intercedendo pela sua vida. Eu estou aqui porque vocês estavam orando também. Essa é uma das razões que nós estamos na igreja, porque alguém esteve orando por nós. Talvez, meus amados, muitos de vocês nunca tinham ouvido falar no pastor Reinaldo, não é isso? Mas o pastor Reinaldo estava aqui chorando pela sua vida. Há muitas pessoas, empresários nessa cidade, que talvez nunca ouviram falar, por exemplo, no pastor Davi. Mas hoje eu vi o pastor Davi clamando pelas empresas e pelo comércio de Viçosa. Talvez, meus queridos, vocês nunca tenham ouvido falar do pastor Marcos, né? Antes de vir para a igreja. Mas anos atrás, o pastor Marcos estava andando por essas ruas deste bairro, clamando pela sua vida. Então nós estamos aqui como resultado das orações de outras pessoas. E nesta noite, meus queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos as 3 fases da vida cristã. E nós, como líderes, devemos conhecer essas fases que nós iremos passar. E principalmente nós, como líderes, devemos incentivar que as pessoas possam estar passando, né, da primeira fase para a segunda e da segunda para a terceira fase. E eu vou usar nesta noite o livro de Ezequiel como referência, Ezequiel 40. Vou iniciar lendo no versículo 2 ao 4. O título, né, aqui do capítulo 40 fala da restauração do templo. Mas nós vamos fazer uma metáfora, uma comparação com as câmaras laterais e as câmaras frontais, para falarmos das 3 fases da vida cristã. E aqui em Ezequiel 40, no verso 2 diz: Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como de bronze, tendo um cordel de linho em sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E depois, meus irmãos, em Ezequiel 41, do versículo 5 ao 7, diz assim: E mediu a parede da casa 6 côvados de largura, das câmaras laterais, 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 33 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava a casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa.
e havia maior largura. Queria que você já observasse este versículo. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, e por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim a cama baixa se subia a mais alta pelo meio. Meus amados, aqui nessa primeira leitura, nós vimos que o profeta recebeu uma visão de Deus, mas nesta noite não quero interpretar para os irmãos, né, de forma profética, mas sim metafórica, meus queridos. O que aqui está falando das 3 câmaras que tinha nas laterais do templo. E na verdade, essas 3 câmaras, mesmo que de forma um pouco diferente, elas têm em todos os templos, né, de Israel. No templo de Salomão, no templo aqui da visão de Ezequiel e no templo de Zorobatel. E eu gostaria de fazer uma comparação para os irmãos, que os irmãos vão entender, os líderes irão entender, que essas câmaras laterais eram como quartos, pequenos quartos, né? Aqui fala em 33 câmaras, ou como se fossem 33 quartos laterais, e dividido em 3 andares. E há uma diferença aqui, essas câmaras laterais serviam para os cantores, né, aqueles guardas, os sacerdotes que guardavam o templo, para eles ocuparem essas câmaras laterais. Todavia, essas câmaras laterais, elas eram diferentes das câmaras frontais, onde ali ficavam os sacerdotes que serviam no altar. Nesta noite nós vamos fazer uma comparação. Essas câmaras laterais eram assim: a de baixo do primeiro andar, ela tinha, lá no templo de Salomão, nos dá a medida, 5 côvados. E a do segundo andar, 6 côvados. E a do terceiro andar, de 7 côvados. Então, à medida que você vai subindo, né, nos andares, as câmaras vão aumentando, né, a sua largura. Então, a primeira é menor, a segunda é um pouco maior e a terceira é maior ainda. E entre essas câmaras há uma escada em forma de caracol, que do primeiro andar para o segundo você tinha que subir por essa escada em forma de caracol, e do segundo para o terceiro item você também subia uma escada em caracol. E nós observamos aqui que as câmaras de cima, é importante nós lembrarmos disso, eram mais largas do que as câmaras de baixo. E nós vamos aprender, meus queridos, na palavra, em outras passagens, como exemplo do livro de Neemias, nós vamos ver, meus queridos, que Neemias 10, 39 e 10, 37 e 38, que as pessoas levavam as ofertas até o templo, né? Ofertas dos seus dízimos, levavam ofertas alçadas, levavam as suas primícias. E no primeiro andar, meus queridos, aqui no livro de Neemias 10, 39, nós vamos ver que está escrito assim: porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, né, do mosto, ou seja, do vinho e do azeite. Então, meus queridos, no primeiro andar dessas câmaras, ali era depositado o grão, o vinho e o azeite. No segundo andar dessas câmaras era o local de descanso dos sacerdotes, daqueles que serviam no templo. E no terceiro andar, meus queridos, das câmaras, ficava ali o ouro e a prata, que era ofertada ao templo. Então eram 3 andares, entre cada andar há uma escada de caracol. E essas escadas, esses andares, esses andares representam as 3 fases da vida cristã. No primeiro andar, ela é semelhante quando nós nos convertemos, entramos na presença do Senhor. No primeiro andar estava ali depositado o grão, o vinho e o azeite. O grão representando alimento, representando prosperidade,
o vinho representando a aliança com Deus, né, com Jesus, através de Jesus, no Novo Testamento, e o azeite ali representando o Espírito Santo de Deus, e também a cura. Então, ou seja, no primeiro andar, quando nós nos entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos deparamos com essas três ofertas, né, que nós trazemos muitas vezes, e ali estão à nossa disposição. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ainda somos meninos na fé, nós viemos até Deus, e quando nós estamos orando, nós estamos buscando, os nossos olhos, meus queridos, estão voltados para essas três coisas, praticamente, né? Nós estamos atrás de coisas terrenas, na maioria das vezes, nós estamos atrás de prosperidade, nós estamos atrás também de algumas coisas espirituais, porque nós fazemos aliança com Jesus, nós entendemos que só Jesus é o caminho, e nós também, meus amados, buscamos a presença, né, do Espírito Santo, e também buscamos cura. Então essas três coisas estão no primeiro andar. O problema que começa a aparecer, meus queridos, em nossas vidas, é porque o tempo vai passando, e nós muitas vezes queremos permanecer neste primeiro andar, só que nós precisamos aprender, né, da palavra de Deus, que nós temos que mudar de fase, que nós temos que subir para o próximo andar. É por isso que o andar superior já é maior, porque aqueles que vão chegando no primeiro andar precisam subir para o segundo andar, e aqueles que subiram até o segundo andar, e com o tempo terão que subir até o terceiro andar, chegando à maturidade. No primeiro andar é semelhante quando nós somos meninos na fé, no segundo andar é semelhante quando nós somos adultos na fé, e no terceiro andar é quando nós atingimos a maturidade na fé. E eles são maiores, meus queridos, porque nós chegamos no primeiro, mas é preciso que aqueles que chegaram passe para o segundo, para que outros venham, né, sejam evangelizados e também venham para o primeiro, e depois precisamos subir, e assim também até o terceiro andar, meus amados. É muito interessante, meus queridos, porque na maioria das vezes o que acontece? Nós ficamos acostumados a estar no primeiro andar. O tempo da nossa vida cristã vai passando, o tempo passa, e muitas vezes nós queremos permanecer no primeiro andar, focado nessas coisas, mas exige ainda outras coisas. Nós precisamos sair da meninice na fé e irmos para o adulto na fé. Nós precisamos subir, mudar de fase. O problema, meus queridos, que muitas vezes essa mudança de fase, esse passar para o segundo andar, nos traz dor, e nós não queremos passar por dores. Mas você precisa saber que nos andares superiores, aleluia, as bênçãos são maiores, a intimidade com Deus é maior, a presença de Deus é maior, o milagre é maior, a autoridade é maior, meus queridos. Então não temas. Certa vez, meus amados, eu fui fazer um orçamento em uma usina, e para fazer esse orçamento de um telhado, de uma reforma de um telhado, eu tinha que subir numa escada de caracol. Isso aqui me lembrando essa mudança da primeira e a segunda fase. E era muito alto, uns 15 metros de altura. E quando chegou mais ou menos na metade dessa escada, eu fui subindo, e a escada começou a balançar. Tinha mais de uma pessoa subindo, e eu travei, fiquei parado ali, meio que apavorado, olhando para baixo e para cima. Muitas vezes nós nos encontramos, meus queridos, na vida espiritual da mesma forma. Nós começamos até a subir a escada, mas quando vem os problemas, mas quando vem as lutas, nós travamos e nós paramos. Mas nós precisamos, meus queridos, ir para o segundo andar. Nós precisamos nos transformar em um adulto na fé. Nós precisamos atingir a maturidade, meus amados. Então não temas. Quando Deus permitir uma prova sobre a sua vida, não temas. Deus está apenas te levando para o segundo andar, e quem sabe daqui uns dias para o terceiro andar, para que você possa atingir a maturidade. É muito maravilhoso, meus queridos. Mas você que é líder, precisa saber, diferentemente, meus amados, das câmaras, que é
essas câmaras laterais, as câmaras frontais, que é para os sacerdotes que serviam no altar. Então é semelhante, meus queridos, a liderança, aos pastores, né? É o local diferente, porque agora em Ezequiel 47, nós vamos ver que se inverte isso. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e aí que saíam águas. Eu vou ler Ezequiel 42, que nos mostra isso. Depois disso, me fez sair para fora, no átrio exterior, do lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte, lugar separado, e estavam defronte do edifício. Ezequiel 42, 3. Em frente dos 20 côvados tinha um átrio interior, e em frente do pavimento tinha um átrio exterior. Havia galeria, contra galeria de 3 andares. E por fim, o versículo 5 e 6. E as câmaras superiores eram mais estreitas. Agora, meus amados, para os sacerdotes, aqueles que servem no templo, as câmaras de baixo são maiores do que as câmaras de cima, diferente das câmaras laterais. O que nós aprendemos aqui, meus amados? Nós aprendemos que a vida sacerdotal, o ministério, a liderança é diferente. Porque muitos entram no primeiro andar, líderes, e não querem ir para o segundo andar, e até desconhecem o segundo andar. E muitos ainda nunca ouviram falar no terceiro andar, que é na maturidade. Nós vimos muitas pessoas pregando somente as coisas desta terra. Isto é o primeiro andar. Pregando só os rudimentos da palavra de Deus. Isso é só o primeiro andar, na maioria das vezes. Mas nós precisamos atingir a maturidade. E há muitas pessoas, há muitos ensinadores, discipuladores que não ensinam, não mostram que nós precisamos crescer, que nós precisamos mudar de andar, que nós precisamos subir de níveis até atingir a maturidade. E muitos sacerdotes e muitos líderes ficam no primeiro andar. Alguns poucos, é por isso que vai diminuindo, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E para o segundo andar já diminui, já há uma seleção. E para o terceiro andar, muito menos ainda. Menos pessoas, menos líderes estarão, porque não querem atingir um andar mais elevado, porque não querem passar pelas provas. Porque é gostoso nós falarmos somente, pregarmos só as bênçãos. Mas nós precisamos saber que existe tempo de paz e tempo de guerra. Existe um tempo determinado para cada coisa. E para nós estarmos preparados, meus amados, para enfrentarmos as guerras espirituais, os tempos de dificuldades, nós precisamos estar no segundo e no terceiro andar, porque ali no segundo e no terceiro andar nós estaremos alicerçados. Oh, glória! Nós precisamos, irmãos, estar preparados. Nós precisamos nos preparar, estar prontos. Nós podemos olhar, meus amados, até mesmo os discípulos, no primeiro vendaval que eles estavam no barco, né? Jesus estava ali do lado deles. Vamos chamar isso de primeiro andar. Jesus estava do lado deles. Mas na segunda tempestade eles estavam sozinhos no barco. Mas eles ficaram desesperados. Eles eram homens tarimbados para pescar, mas mesmo assim ficaram assustados com aquela tempestade. E eles ficaram tão assustados porque não estavam preparados para o tempo da dificuldade. E nós temos que nos preparar. E nós temos que amadurecer, porque aí quando vir a tempestade, nós vamos estar em tranquilidade, nós vamos estar alicerçados na palavra, nós vamos estar alicerçados na fé, nós vamos estar andando na direção, na vontade de Deus, nós vamos estar buscando ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus é maravilhoso. E esses discípulos ficaram assustados, e quando olharam, viram que Jesus vinha na direção deles, e mesmo assim eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Então, porque eles ainda não tinham passado para o segundo andar.
E esse segundo andar, na verdade, os discípulos só experimentaram após a morte de Jesus, porque agora eles não eram mais meninos na fé. Quando eles estavam do lado de Jesus, quando tinha algum problema, eles buscavam Jesus ali, que estava do lado deles. O mestre é como uma criança, buscando o colinho do papai, não é isso? Mas agora Jesus foi, e eles ficaram só. E agora eles tinham que amadurecer. Muitas vezes, meus queridos, nós vamos passar por alguma situação que vai ter aparência que nós estamos só, como os discípulos acharam que tinham ficado só. Talvez alguns deles acharam que tudo tinha acabado, porque eles voltaram até a pescarem. Mas é só uma mudança de fase necessária para nos prepararmos para os tempos de paz e para os tempos de guerra, para os tempos difíceis. Nós estamos atravessando, meus queridos, tempos difíceis. Então a igreja do Senhor precisa estar alicerçada. A igreja do Senhor precisa sair do primeiro andar. A igreja do Senhor precisa caminhar. Deus tem falado frequentemente comigo e me mostrado e falado através da sua palavra que nós precisamos, meus queridos, nos fortalecer no Senhor, nos prepararmos, porque nós não vamos assustar, nós não vamos olhar para Jesus e achar que é um fantasma, nós não vamos olhar para o inimigo e achar que é uma coisa boa, nós vamos saber discernir o bem do mal. Então temos que mudar de fase, temos que subir. Suba, meu irmão, não se preocupe. Quem sabe aí nesta noite você e sua família está enfrentando alguma dificuldade e você está se perguntando: o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou dirigindo uma célula, mas veio uma tempestade sobre a minha vida. Não se preocupe, meu querido, é o caracol, você só está subindo de fase, é necessário, porque há muitas pessoas, meus queridos, que estão aí fora chorando e clamando, sem direção, em desespero. Nós temos visto pessoas querendo se suicidarem, pessoas estão desesperadas com essa pandemia. Mas eu e você precisamos estar alicerçados, fortalecidos na palavra, fortalecidos na oração, fortalecidos na presença do Senhor. Porque essas pessoas precisam de ajuda. Muitas pessoas vão te procurar, líder, co-líder, muitas pessoas vão até você desesperado. Então você precisa estar em outra fase, em outro andar, para poder atender essas vidas, para poder aconselhar, para dizer: olha, eu já passei por isso, e Deus me abençoou, Deus também vai te abençoar. Oh, meus amados, suba de fase. As pessoas aí fora estão esperando uma palavra de fé de você. Não é uma palavra de motivação, não é uma autoajuda, mas uma palavra de fé. As pessoas estão esperando que você conte o seu testemunho, as suas experiências, as experiências que Deus fez na sua vida. Porque nós aprendemos, meus queridos, lendo a palavra, estudando a palavra, mas aprendemos também na prática, porque o Espírito Santo de Deus nos coloca na prática, nos coloca para a gente se fortalecer, para que a gente possa dizer para outros: não tem problema, vai ficar tudo bem, está tudo bem. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos, como líderes, incentivar as pessoas. Há muitas pessoas, meus queridos, que estão brincando com o Evangelho, porque estão achando, meus queridos, que é tempo só de paz. Mas agora, meus amados, é tempo de vendavais, é tempo de guerra, não dá para brincar mais. Precisa se preparar, precisa orar. Assim como na primeira câmara estava cheia, né, de mantimentos, será que você está enchendo aí a sua câmara, o seu quarto, com suas orações, estudando a palavra, se alicerçando, para que a sua despensa esteja cheia de orações? Será que lá no céu, aquela salva de ouro que recebe as orações do santo, está cheia das suas orações? Nós precisamos, meus amados, estar preparados. E nesta noite Deus me trouxe aqui para te convidar: venha para o segundo andar, não temas. Venha e vamos subir para o terceiro andar.
No terceiro andar, meus queridos, oh, é muita glória. A presença de Deus ali é maior. Na terceira fase da maturidade você ora diferente. Na terceira fase você fala diferente. Eu quero contar um outro testemunho, meus queridos. Certa vez eu estava em uma conferência. E nessa conferência, meus amados, ali tinha vários pastores famosos. Pastor Luciano Subirá, pastor Luiz Hermínio, grandes homens de Deus e outros grandes homens de Deus. E ali nós estávamos nessa conferência e nós alimentando da palavra, anotando tudo que era dito ali, aprendendo, nós estávamos muito felizes. Mas no último dia da conferência, apareceu lá o pastor Eibe. A gente já vinha acompanhando o pastor Eibe muitos anos atrás, uns 6 anos atrás, meus queridos. E comecei a olhar para aquele homem, eu vi que tinha algo diferente naquele homem. Mas eu não entendia o que era. Os outros são grandes homens de Deus, têm palavras tremendas, tremendamente usadas por Deus, mas aquele homem tinha uma diferença. E eu comecei a observar. Normalmente, meus queridos, como tem uma conferência, existem vários pregadores. Não foi o caso dessa conferência, mas enquanto um está pregando, o outro está ali sentado com inveja, torcendo a cara. Não foi o caso dessa conferência, porque eram todos amigos. Mas a gente vê muito isso. Mas aquele homem me chamou a atenção, porque ele olhava com doçura em cada palavra que era pregada ali, ele olhava com doçura. Cada pregador que foi substituído aí e pregava, ele olhava com doçura, com amor. Eu falei, tem algo diferente nesse homem. E quando terminou essa conferência, esses outros pastores tinham livros, né? Iam dar autógrafo. E quando estava terminando, as pessoas correram para esses pastores, mas eu já estava ali perto, porque eu sentia que tinha alguma coisa ali. Eu corri para este homem. Eu não sabia o que falar quando encontrei com ele. Eu pedi, será que o senhor podia orar por mim? Não sabia o que falar. Eu sabia que tinha algo diferente. E ele orou por mim. E depois dessa oração, meus queridos, anos foram se passando, muita tribulação. Eu falei, não, acho que eu devia ter pedido ao pastor Luciano Subirá para orar por mim. Mas não. Porque quando aquele homem estava orando, acho que eu desejei no coração ter aquilo que aquele homem tinha. Eu não sabia que era a maturidade, aleluia, a doçura, o amor incondicional, a alegria. Olha, irmão, no terceiro andar, onde era depositado o ouro representa as coisas divinas, o ouro representa as coisas celestiais. E quando você está no terceiro andar, meus queridos, você vai andando e vendo aquele ouro e glorificando o nome do Senhor. Não importa o que está acontecendo, lá vem tempestade e você está glorificando o nome do Senhor. No terceiro andar você vai aprender sobre justiça de Deus. No terceiro andar você vai conhecer, você vai crescer e será multiplicada a graça de Deus na sua vida. Os mistérios de Deus serão revelados. Você se aproximará cada vez mais do Senhor. E Deus vai falar mais contigo. Não só você vai estar falando com Deus, mas Deus vai estar falando contigo. Deus vai estar respondendo às suas orações. Nesse terceiro andar, meus amados, é um lugar de muita glória. Então, meus queridos, vamos para o terceiro andar. Venham para o terceiro andar. Cresçam, amadureçam. Porque a humanidade está precisando de nós. As pessoas estão precisando da nossa fé, da nossa palavra. Não só uma palavra de evangelização. Porque eles estão precisando de ver homens maduros na fé, mulheres maduros na fé. Que possam dar testemunho, incentivá-los, estarem alicerçados na palavra. Oh, que maravilha, meus amados. Deus é maravilhoso. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para te convidar para subir de nível. Do primeiro
para o segundo, para ser adulto na fé. Depois de um tempo sendo adulto na fé, para nos tornarmos maduros na fé. Glória a Deus. Esta é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos aqui nesta noite. Que cada um de vocês possa guardar essa palavra no profundo do seu coração, e que essa palavra, que é a palavra de Deus, possa transformar a sua vida, possa fazer você estar incentivado após essa palavra a mudar de fase e não temer as escadas, os caracóis, as tempestades, mas estar alicerçado na presença de Deus.